pela graça de Deus, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é dimensões espirituais, a guerra que você não vê, amém? Lá em Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O mundo espiritual, ele existe antes mesmo do mundo físico. Antes de você ver tudo que você vê ao seu redor, as árvores, os pássaros, o peixe, ele já era. Deus já tem algumas eternidades. O mundo espiritual, ele já existia quando o mundo físico foi gerado. E através da palavra de Deus, quando ele disse, façamos nós, aí temos todo esse mundo lindo aí, que você pode contemplar. Bruno, um mundo lindo na onde? Olha os pássaros, olha o céu. Tudo que nós temos nessa terra é algo físico. Sabemos que existe o mundo invisível, o qual chamamos de mundo espiritual, ou dimensão espiritual, a qual não vemos com os nossos olhos naturais, mas nós podemos ver ele com os olhos espirituais. Quem já viu alguma manifestação do sobrenatural? Hoje, infelizmente, nós vemos aí tudo, o povo fala, vai ser sobrenatural. Ah não, isso aqui é sobrenatural, virou uma palavra comum. Só que o sobrenatural é tudo que avança daquilo que os nossos olhos realmente estão acostumados a ver. São as margens celestiais se movendo, são os milagres, tudo que foge do natural é o sobrenatural. O sobrenatural não é quando nós choramos, nos quebrantamos ou está sentindo alguma coisa, não, o sobrenatural é tudo aquilo que avança do natural sobre as nossas vidas. Vamos ver alguns momentos no qual alguns homens da Bíblia se depararam com essa atmosfera. Mas antes eu queria perguntar para você, responde para você. Você já viu algo sobrenatural na sua vida? Algo aconteceu, um milagre extraordinário? Ou você já teve aquela sensação de quando você coloca o seu joelho no chão e você começa a orar, você tem aquela sensação que você está sendo observado? Ou você está sozinho na sua casa, vê um vulto? Ou sente alguma coisa diferente, seja algo bom ou seja algo ruim? Eu já tive experiências de estar no meu escritório, uma pegada de oração, e estar um copo no meio da mesa assim, ó, e do nada ele tombar. Eu não vou contar todas as experiências, mas algumas. Ou experiências de madrugada acordar e ouvir um som de uma música tocando no mesmo horário que você é acostumado a orar. Ou você não sabe porque está com insônia acordando de madrugada, só que toda vez que você olha no relógio é o mesmo horário. Você já parou para pensar que é algo no mundo espiritual se movendo ao seu redor? Pode ser uma chamada à oração, uma chamada à batalha, ou sonhos que se repetem, sonhos que você não entende, ou sonhos que você acorda e parece que foi real. A atmosfera espiritual está se movendo ao seu redor. 2 Reis 6, versículo 15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pois nós vemos em Atos capítulo 12, versículo 6:
Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro dormia preso com correntes duplas. Quantas correntes? 2. Amém? Entre 2 soldados. Havia ainda outros guardas à porta da prisão. De submito fez-se uma luz na cela e junto dele apareceu um anjo do Senhor que, tocando-lhes para acordar, disse: levanta-te depressa. Logo as correntes lhes caíram dos pulsos. E continuou: veste-te e calça-te. Pedro obedeceu. Agora embrulha-te na capa e segue-me. Alguém consegue descrever alguma coisa desses 2 versículos? Primeiro Eliseu orou, e aquele rapaz viu que eles não estavam sozinhos. Depois nós vemos aqui Pedro sendo liberto da prisão por um anjo. E como nós estávamos dizendo, o mundo físico foi criado através do espiritual. Ele é muito mais nítido do que o mundo físico, a ponto de que um anjo tocou em uma corrente dupla e ela se partiu. Podemos dizer sobre outros homens também. Paulo, enquanto ele perseguia os discípulos, um portal se abriu e ele viu quem? Jesus diante dele. Daniel, diante dos 3 homens na fornalha, Deus despertou a visão de todo aquele povo que estava ali para ver o 4º homem que estava caminhando na fornalha. Querido, isso não ficou no passado, isso ainda é possível nos dias de hoje. Não quero hoje trazer para vocês um tutorial de como ver a dimensão espiritual, mas sim trazer a convicção de que o mundo espiritual ele existe e que não podemos ignorá-lo. Pelo contrário, temos que aprender a discernir os ambientes e o que está acontecendo nas atmosferas espirituais ao nosso redor. Já entrou num ambiente que o clima estava pesado? Já entrou num lugar que você às vezes até arrepia, daquele arrepio ruim? Ou num ambiente no qual as pessoas gostam de orar e buscar a Deus, falar: nossa, que algo bom. Então o mundo espiritual ele é tão real quanto o físico. E por que nós ignoramos? Porque estamos mais preocupados no que vai acontecer no dia de amanhã, na nossa rotina durante o dia, e esquecemos de nos preocupar do que está acontecendo dentro da sua casa, o que está acontecendo na sua atmosfera espiritual, ao seu derredor, dentro da sua família. Já viu aquele jantar ou aquele final de ano que você sempre vai na casa daquele parente e sempre tem briga? Já viu aquela pessoa que onde ela encosta parece que ela destrói tudo? Ou aquelas pessoas que falam: eu sou desastrado, tudo que eu pego eu derrubo. Quero falar com vocês de uma forma bem breve alguns pontos a respeito disso. E o primeiro é: precisamos buscar em oração maior discernimento espiritual, assim como diz em Efésios 4:12. Não vai estar aí não, tá, queridão? Procurar o slide. Em Efésios 4:12 diz que nós devemos aprimorar os dons. Os dons ele serve para melhorar a nossa vida espiritual. Nós aqui da intercessão, eu falo muito isso com os intercessores, que é possível buscar e encontrar a partir do momento que Deus te dá esse dom. Quando eu era um jovem, Deus derramou o dom de visão aberta sobre a minha vida. Eu devia ter uns 8, 7 anos, minha mãe está aqui, ela sabe mais que eu essas datas. Só que eu só fui ter convicção com os 18. Isso é muito importante para o desempenho da sua vida. Se você não quer ver, Bruno, eu não quero ver, tantas pessoas falam: eu não quero ver nada, amém, mas tenha o discernimento do que está acontecendo. Você precisa saber o que está acontecendo no seu trabalho, na sua casa e muitas das vezes até mesmo no seu casamento. Uma vez uma mulher falou assim para mim: Bruno, eu não sei o que acontece na minha casa. Toda noite quando eu deito para dormir com meu marido, a gente vira e sempre que eu levo um copo d'água e coloco do lado da cama,
esse copo, assim que a gente deita na cama, ele vira. E eu fiz uma pergunta para essa mulher. Eu falei: faz quanto tempo que você não tem relação sexual com seu marido? Ela assustou. Ela falou: mais de 3 meses. Eu falei assim: pois é, alguém está dormindo no meio da sua cama e você não sabe quem é. Ela se arrependeu. Tem coisa, queridão, que não é só botar a mão e falar sai não, tem que ajeitar na vida. Ela repreendeu aquilo, começou a ajeitar o casamento dela, e a vida dela começou a deslanchar. Ela estava tendo correntes que aprisionavam o casamento dela. Quando você alimenta mais a carne, só consegue discernir o que é carnal. Quando o seu dia é corrido, você passa tanto tempo no trabalho, é dinheiro, é conta, é isso, é aquilo, e você começa a esquecer o mundo do espírito. Como eu disse, que é tão real, tanto quanto o mundo físico. Mas se você alimenta o seu espírito, logo as coisas espirituais são reveladas a você. Quando você tem um dia de oração, de jejum, que você saiu de um culto, que você louvou, que você adorou, você já parou para perceber que você fica mais sensível? Às vezes você chora mais. Pessoas começam a te procurar e você não entende por quê, você dá conselhos para ela se desabafa com você. Um sentimento dentro de você de paz, de alívio, de descanso. É porque quem está em guerra está cansado, mas quem já venceu a guerra está na hora de descansar. Está entendendo, querido? Deus confiou a você uma cidade. Deus confiou a você uma cidade que espera que você domine territórios nas margens celestiais. Você é um conquistador do seu bairro e da onde você pisa os seus pés. Você é um conquistador nas células do qual você frequenta. Você é um conquistador dentro do seu trabalho, dentro do seu casamento, vencendo as batalhas dos seus filhos. Eu lembro que uma vez a Sara acordava de madrugada e chorava. Acordava de madrugada e chorava. Eu acordei e falei assim: isso é espiritual. Ela não tem nada. Até que uma hora a Lohandra, que ela costuma ir no quarto da Sara, aí eu senti algo estranho, sentei na cama e falei: eu repreendo você dos sonhos da minha filha em nome de Jesus. Ela nunca mais acordou gritando. Toda vez que ela acorda hoje, ela chama pelo nosso nome. Peça discernimento a Deus para sentir e saber o que tem dominado nas regiões da sua célula, da sua casa, da sua vida, e ore para Deus tomar o ambiente do seu bairro, da sua casa e da sua vida. O crente não é quando nós entregamos nossa vida para Jesus, cruzamos o braço e estamos aqui, ó, salvo, sentado, satisfeito. Nós temos que buscar mais a presença de Deus. Não adianta você ser um cristão e caminhar por essa terra para ser um saco de pancada de Satanás. Eu não estou dizendo que você tem que olhar para a parede e falar: é o capeta. Não, foi o demônio que deu problema no carro, foi o demônio que gastou no meu cartão de crédito. Não, não é isso. As suas ações são responsabilidades suas. Mas nós precisamos entender o que o mal tem feito, o que tem agido. E a única pessoa que pode tornar isso verídico nas nossas vidas sou eu e você. A atmosfera espiritual que você carrega não depende do seu cônjuge, não depende do seu amigo, ela depende exclusivamente de você. Não é o quanto seu pai e sua mãe ora, jovem. Não é o quanto você vem numa live, jovem. Não é o quanto a sua esposa ora por você, maridão, mas é o quanto você o busca. Tenha uma vida intensa de oração e jejum para se fortalecer espiritualmente. Quando você come, querido, você fica o quê? Saudável, forte. Quando você vai para a academia, músculo. Quando você toma vitamina, saudável. E quando você não ora? E quando você não busca Deus?
e quando você abandona o lugar secreto, e quando você ignora as margens celestiais, e quando você está fazendo coisas que as pessoas que estariam do seu lado reprovariam que você está fazendo. Como está a saúde do seu espírito? Sem jejum e oração, somos totalmente vulneráveis. Quando nós oramos e buscamos a Deus, algo extraordinário acontece. O mundo espiritual se movimenta ao seu favor, querido. Anjos em batalha, unção sobre a sua vida, proteção, discernimento do que Satanás está prevendo sobre você. Quando nós não estamos alinhados com o reino de Deus, nós atraímos uma batalha com a qual nós não precisamos carregar. Eu já falei isso várias vezes aqui. Tem lutas, não estou falando que quando você passa por lutas é tudo Satanás, que não é a vontade de Deus para te aprimorar para um novo nível. Sim, Deus te aprimora para um novo nível, mas existem batalhas o qual você está passando, que você não precisava estar passando, se você estivesse alimentando o seu espírito, se você estivesse blindando a sua alma, o seu cônjuge, a sua casa. É um fardo extra, porque Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Você foi. Aí ele fala o quê? E eu vos aliviarei. Só que a gente começa a buscar mais opressão e mais dificuldade, o qual Jesus não planejou para você. Depois ele vai dizer que o fardo dele é leve. Vai ter dificuldade? Vai. Mas a carga extra somos eu e você que atraímos. Ponto 2. Suas atitudes moldam o mundo espiritual. Lá em Êxodo 17:11 diz, presta atenção nisso, querido: fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. E quanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos cansadas, os amalequitas tinham vantagem. Às vezes parece ser algo tão bobo, né? A gente vê às vezes um intercessor assim, a gente não entende. Significa que você vai ter que andar assim, tá? Para onde você vai. Mas entenda que as nossas atitudes no mundo físico, elas geram algo no mundo espiritual. Pequenas atitudes no nosso dia a dia podem atrair uma boa batalha em nossas vidas, ou uma péssima batalha. As nossas atitudes podem atrair atmosferas ruins. Sabe quando você está nervoso, estressado do trabalho, e você chega em casa querendo meter o pé em tudo? Você está contagiando toda aquela atmosfera e aquelas pessoas que estão ali. E aquela pessoa que está do seu lado vai ter que começar agora a lutar contra a atmosfera que você trouxe para dentro da sua casa. Ela tem que começar a lutar espiritualmente, clamar para que aquilo não toque ela. E pode ser que você contagiou e levou a ruim naquele ambiente. Ou vamos levar o ambiente aí para a célula. O líder está lá. Vamos dar o estudo aqui, gente. Amém, em nome de Jesus, amém. Vai ter cura? Vai ter cura? Vai ter libertação? Deus vai falar? Não vai, porque é a atmosfera. O que você está atraindo é o mal. A palavra existe: demônios, anjos, demônios, grilhões, demônios que são responsáveis por trazer opressão maligna, peso no ambiente, desânimo. Quando se acorda daquela nhaca, ai não queria nem ter acordado. Querido, ora, pode ser grilhões na sua vida. Eu lembro que um pouco antes de eu me converter, eu morava aqui em Presidente Prudente, eu ia dormir na minha mãe. E um dia eu fui dormir na minha mãe, eu estava tão pesado, com pensamentos bem ruins, que eu lembro que eu acordei pela manhã e eu sentia tocando no meu corpo diversas mãos, do alto da minha cabeça às plantas dos pés, que me puxavam para baixo do colchão. Eu tentava movimentar o meu corpo e não conseguia. Eu tentava mexer os meus braços e não conseguia. Aí a ciência vai dizer que é o não sei o que lá do sono. Só que naquele momento Deus abriu os meus olhos e eu vi mãos tocando no meu corpo, me puxando para baixo.
e eu estava acordado. E eu falei: o sangue de Jesus me liberta. Nem era convertido. Me libertou? Não. Eu fiquei uns 15 minutos daquele jeito, deitado, e achei que estava ficando louco. Devemos vigiar as nossas atitudes diariamente, se estamos andando pela carne ou vivendo pelo Espírito. Nossas atitudes mostram o que está ao nosso redor e para onde estamos indo. O decorrer do nosso dia a dia, analisa o seu dia como foi hoje, ou sua semana. Que tipo de atmosfera você atraiu ou você conseguiu sentir? Ou você só conseguiu acusar que foram as pessoas que te tocaram? Não, foi porque meu patrão estava chato, minha esposa estava insuportável. Ou você reconhece que faltou blindagem e discernimento sobre as nossas vidas? No mundo espiritual existem anjos que são enviados para cuidar e proteger, cumprir as ordens de Deus e os propósitos. Anjos enviados para trazer a vontade do Senhor sobre a sua vida, para cumprir o propósito do seu dia. Mas tudo quanto Deus faz, Ele é cavalheiro, Ele é gentil. Ele nos dá a oportunidade de dizer o que nós vamos ditar durante o nosso dia. O mundo foi feito através de palavras. Então as nossas palavras vão dizer para onde nós estamos caminhando, se estamos atraindo anjos ou se estamos atraindo demônios. Porque a partir do momento que nós proferimos palavras de ofensa, palavras ruins, estamos tocando o mundo espiritual de forma errada. Já viu aquela pessoa que fala assim: mas é o inferno mesmo, mas é o capeta? Está convidando, vai ser ele mesmo. Eu falo muito disso com a intercessão. Já viu igrejas que o povo vive caindo endemoniado? Já viu? Sabe por quê? Vou te explicar. Da mesma forma que em tantas outras religiões há rituais malignos, satânicos, de invocação sobre uma vida. Se você pegar uma pessoa que não aceitou a Jesus, que não conhece o Evangelho, está com a casa vazia, se você botar a mão na cabeça dela e falar assim: manifesta, demônio, vai manifestar, mesmo se não tiver. Sabe por quê? Está chamando. Qual que é a diferença em outros lugares que fazem trabalhos e etc e tal? Eles botam, consagram e chamam. Está entendendo isso? Uma casa vazia precisa de um habitante, e esse habitante tem que ser o Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual nós temos demônios que nos rodeia o tempo todo, esperando brechas que somente você pode dar a ele. Entrar na sua casa, roubar as suas bênçãos, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, nos afastando da vida de oração e de santidade. É o que ele precisa para dominar os territórios, é a brecha. Uma casa vazia no mundo espiritual, ela não fica vazia por muito tempo. Por isso tem pessoas que às vezes quando eles ligam: Bruno, tem uma pessoa aqui que está precisando de oração, acho que está possessa. Aceitou a Jesus? Ela quer Jesus? Ah não, ela não quer a igreja, ela já tem a religião dela e não quer saber disso não, vai lá. Não vou orar. Que a Bíblia diz que quando um demônio sai de dentro da casa e a casa continua vazia, volta 7 vezes mais. Então se era 7, se era 1 é 7, se é 7 é 14 e assim sucessivamente. Encher a nossa casa, o seu espírito, significa botar o seu joelho e orar, clamar ao Senhor. Vir na igreja faz parte? Faz muito parte, mas eu te garanto que vocês ouvindo tudo isso aqui não vai mudar nada na sua vida se você não praticar. Pode vir 5 anos na igreja e ouvir o pastor pregar todas as palavras, entrou no ouvido, se não desceu no coração e foi para a prática, são só palavras jogadas ao vento. É o que diz a Bíblia. A semente é jogada na pedra, não cresce. É jogada no meio dos espinhos, sufocada. Mas quando cai em terra fértil,
dá frutos, e frutos em abundância. Atitudes físicas com certeza refletem as espirituais. Moisés, em Êxodo 12, você vai ver lá, ele falando: ó, seguinte, Deus mandou, mata o cordeiro, tira o sangue, passa nos umbrais, e o anjo da morte não vai entrar na sua casa. Foi algo físico que manifestou no espiritual. A consagração da sua casa, de quando você diz: eu aceito ao Senhor Jesus como fiel e único Salvador da minha vida, eu vou orar, eu vou buscar, é o joelho no chão, a atitude. Os crentes estão perdendo isso aqui, ó, o hábito de ajoelhar no chão, estão perdendo o hábito de colocar a voz nas suas orações, o que está servindo. Queridão, o mundo foi criado através da palavra. Jesus, quando fez milagres, foi através da palavra. E por que você ainda está nessa de somente orar em pensamento? Se Deus te deu algo tão poderoso que é a sua boca, usada para profetizar, para declarar, para manifestar o sobrenatural, para declarar sobre a sua casa que ela é uma bênção, que o seu filho vai crescer em bênção, que o seu casamento é uma bênção, que suas finanças serão prósperas, que o seu trabalho será um trabalho extraordinário, que dias melhores virão, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Abre a sua boca e declara. Vigie suas atitudes, suas ações e principalmente as suas reações, pois elas vão revelar a atmosfera que você tem escolhido viver, principalmente nas suas reações. O camarada fecha o C de carro, rapaz, quem que aguenta? Eu já fico assim já, ó. A Lohanda, que é minha esposa, sabe. A Lohanda respira, respira. Mas você percebe que quando você toma uma fechada e você fica nervoso, parece que até o coração fica uns 5, 10 minutos ali acelerado. Devia ter falado, devia ter brigado com ele. Ou você está lá, viu alguma oportunidade de briga e você fica lá na cabeça, pensando que você poderia ter falado para sair com os 2 pés na porta. Satanás ditando a brecha na sua vida. Terceiro, blinde a sua casa, célula e ao seu redor, o ambiente o qual você vive, o ambiente o qual você costuma estar no dia a dia. Uma casa sem pilar já está em ruínas. Seja o pilar da sua casa de oração e jejum, fortaleça as estruturas. O pilar é responsável por manter uma estrutura em pé e não deixá-la desmoronar. Pega um prédio grande, vai no pilar central dele, destrói. O que acontece? O que aconteceu com as torres gêmeas do World Trade Center? Explodiram os pilares, os prédios foram abaixo. Satanás quer destruir você como pilar na sua casa, porque ele sabe que ele vai destruir o primeiro ministério de Deus sobre a sua vida, o casamento. Você é responsável em levar a sua casa para uma cultura de jejum e oração. É você o responsável. Pois também não adianta o pilar ficar ali no meio. Arranca todas as paredes, arranca todas as estruturas, arranca a fundação, arranca tudo. O pilar vai suportar? Não. Marido, você, segundo a Bíblia, é o primeiro pilar. Esposa, você é o segundo. E os seus filhos são os frutos disso. Você é responsável, paizão, de levar o seu filho para a cruz de Cristo. Você é responsável de fazer ele entender o Evangelho de Jesus, desde a infância. Muitos veem, às vezes, o Bruno falando: a Sara tem que ficar aqui. Não, eu não deixo ela ir para fora, não deixo mesmo. O consciente, o subconsciente dela e o entendimento dela tem que entender que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Depois brinca. Se eu não colocar isso na mente agora, ela vai crescer lá na frente achando que tudo é tranquilo, que tudo é oba-oba, que tudo é de qualquer jeito, de qualquer forma. Mesmo que ela tenha que estar aqui, mesmo que estiver no celular, o entendimento dela tem que ser a base, porque isso é minha responsabilidade de pai, é responsabilidade da Lohandra de mãe, e de você, paizão, de introduzir no coração do seu filho. Minha mãe está ali no último banco. Quantas vezes me levou na igreja, eu dormi no banco da igreja? Quantas vezes eu queria ir lá brincar lá fora, minha mãe falava não, meu pai falava não.
E glória a Deus porque eu permaneci na casa de Deus. E já os amigos que eu via lá fora, eu não posso dizer o mesmo. Pelo contrário, há alguns anos atrás, minha mãe vai lembrar da Elisete. A mulher mandou uma mensagem para mim, pedindo para me ajudar o filho dela que estava perdido nas drogas. Mas é o que mais gostava de fazer bagunça na igreja, é o que mais gostava de ficar lá fora. E ela sempre falava: não, deixa ele, é criança. É criança. Você é responsável por eles, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pela sua genealogia. Seja um pilar e demonstre o caminho. Motive a sua casa a orar, a buscar vir no culto. Tem dia que a Lohanda fala assim: não estou afim de vir para o culto. Eu falo: você vai? Tem dia que eu que não estou. E ela fala: vamos. Quarto, tenha convicção que esta batalha é diária. Decida com as suas atitudes qual lado você deseja lutar. Qual é o lado da batalha que você decide ficar? Todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo assim: é de Deus, claro. Eu quero ficar do lado dos anjos, eu quero que as coisas fluam, eu quero que seja bênção. Mas vou dar alguns exemplos para você. Falar mal de alguém, o que você atrai? Falar mal do pastor, do irmão, do colega, da família, dos de dentro de casa, o que você atrai? Satanás, seja bem-vindo, entre. Vamos escarnecer o meu irmão. Em Salmos 1 diz: não se assente à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, busque meditar na palavra do Senhor. Fuja da aparência do mal e não deixe se corromper. Se irar. Quando você fica nervoso, o que você está atraindo? O estresse, a raiva, o saco, ai, que ódio, ai. O que você está trazendo para dentro da sua casa, para o seu ambiente? Busque manter a calma e confie no Senhor. Cair no pecado, você sabe que é pecado, mas insiste em errar. Sabe o que diz a palavra de Deus, mas insiste em dar mão para Satanás, porque se nós estamos como cúmplice do pecado e não abandonamos ele, significa que não teve arrependimento. Se não teve arrependimento, Deus não perdoou, pois Deus só perdoa onde há arrependimento, e arrependimento significa abandono. O pecado tem que ser um leve tropeçar nas nossas vidas. Tropecei, opa, pequei, levantei, caí, prossegui. Agora fica assim: ai, que pecado gostoso, e deita, e fica, e rola. Caminhar em uma vida em santidade, fugindo da aparência do mal, nos traz bênção, nos traz blindagem na nossa casa. Cobiça, homem bonito, mulher bonita, opa, ninguém viu? Rola a barrinha para cima. Olha isso aqui, né, jovens? Estão tudo rindo lá no fundo, ó. Você olhar para alguém e achá-la bonita é uma coisa, você cobiçar é outra. É o desejo sexual atraído, é o desejo de posse atraído. Isso gera destruição na sua casa. Reclamar. Quantos reclamou hoje aí? Que frio, que isso, que aquilo, não tá bom, isso aqui, não, isso. Tem gente que fica do lado, só reclama em tudo. Chega a ser difícil estar perto, de tanto que reclama. O que está rodeando essa vida? É bênção? É o Espírito Santo? Porém, aqueles que estão cheios do Espírito Santo não sabem falar de outra coisa se não for do Evangelho. Está falando da igreja, está falando do discipulado, está falando da célula, está falando disso, está falando do que Deus fez, está falando do testemunho, está falando do que Deus falou no coração dele, está falando da Bíblia. Uns até falam assim: nossa, é até chato, né? Vamos acelerar. Roubar. Ah, Bruno, eu nunca botei uma arma na cintura e assaltei um banco. Mas pega coisas que não são suas. Pegam pertences que não são seu e leva para casa. Seja até dentro da igreja. Pegou uma caneta, levou para casa. Não, vou pegar isso aqui, não, depois eu trago. E fica lá. Deixa eu te falar uma coisa, você está abrindo as portas para Satanás entrar dentro da sua casa.
é as portas do devorador. Não, eu vou pegar um tapuar na cozinha, vou levar um negócio aqui e leva embora. Deixa eu te falar uma coisa, alguém catou esse tapuar, trouxe aqui para a igreja e falou assim: eu estou levando o que é meu para servir a casa de Deus, para abençoar esse lugar. Você vai lá, dá nada não, é um tapuar só. Mas o princípio do seu coração, a falta de temor, gera maldição na sua vida. Num tapuar já mostra como está a sua vida financeira inteira, porque é esse tipo de atitude que te destrói. Vou orar somente 5 minutos hoje. 5 minutos, querido. Nem pra você ir no banheiro às vezes você demora isso. É ou não é? Se nós amamos a Jesus, nós temos uma vida intensa de oração. Uma vida profunda de oração e relacionamento com Deus blinda você, blinda a sua casa. Decida buscar a Deus. Coloca no cronômetro do seu celular: eu vou buscar pelo menos 10 minutos, e depois eu vou buscar mais 20, depois eu vou buscar 30, 40, 50. Não estou falando que é para você passar uma vida dentro do quarto, mas você vai buscar alimentar o que você quer viver. Se é a carne, fique à vontade. Se é o Espírito, ore, jejue, leia a Bíblia, se alimente. Quantas horas passamos às vezes numa Netflix, numa maratona de série? Não que eu não assista, eu assisto, mas o camarada só fica nisso. Já viu aquelas pessoas que assistem uma maratona de série de terror, depois não consegue dormir, está com medo, vai acender a luz da cozinha à noite. Por que você acha? O que você atraiu enquanto você estava assistindo aquele filme? O que você trouxe para dentro da sua casa assistindo isso? A pessoa que assiste uma pornografia e depois se sente nojenta e com peso e às vezes um nó na garganta, perde a vontade de às vezes tocar a própria esposa ou o próprio marido. Você acha que você trouxe o que para dentro de você? Você foi uma só carne, mas não com sua mulher. E alguém te ajudou a fazer isso, pode ter certeza. Eu não consigo ficar sem comer, eu passo mal, dá dor de cabeça, eu fico ruim. Mate a sua carne e decida viver o que Deus tem para você. O seu estômago não é o seu rei. Você acha que eu estou de jejum? Você acha que eu estou de boa? Você acha que eu não tenho que jogar uma água com sal porque eu estou passando mal? Não tem que moer um remédio lá, dor de cabeça, quase todo dia e tomar? Você acha quantas vezes eu tive ânsia de vômito nessa semana? Quantas vezes eu tive dor de cabeças extremas? Vontade de comer, na região amarela teve churrasco. Só aqui, ó, nas carnes eu lá olhando. Mas decida matar a sua carne e viver o mais de Deus para você. Assim como um soldado se prepara em um pelotão do exército, assim como eles passam lá, flexão abdominal, pega numa arma e gatilha, mira, puxa, anos se preparando para quando a guerra acontecer, está preparado. Você, sem jejum, sem oração, sem Bíblia, sem buscar a Deus, você é um soldado despreparado para a guerra. Vai lá de peito aberto que você vai se arrebentar. Não tem blindagem, não tem preparação. Efésios 6, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a batalha espiritual, mas damos mais ênfase nos versículos 10 e 19. Porém, em todo o capítulo fala sobre as nossas atitudes que temos que tomar para termos uma boa batalha espiritual. Por exemplo, no capítulo ele diz sobre honrar pai e mãe, não irá aos seus filhos, não irá aos seus pais, honrar o seu patrão, servir com boa vontade nas nossas coisas que vamos fazer. E depois então vem Efésios 6, 10, 19, completando o que diz: finalmente, olha só, depois de tudo isso fala finalmente, agora, depois que você está caminhando do que você pode fazer no físico, vamos para o espiritual. Finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra demônios deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firme, cingindo-se com o cinturão da verdade. Vai ter um cinturão lá chamado verdade? Está escrito isso? Deus dá aqui o cinturão, vamos pôr que é a verdade. Verdade é andar em verdade todos os dias. Entenderam isso? Para não ter brecha na sua vida. Vestindo a couraça da justiça. Ande, seja uma pessoa justa. Busque a justiça de Deus sobre a sua vida. Acabou a bateria aqui, alguém pega outro. E aí, vai ser espiritual isso aqui ou não? Amém, vamos continuar. Assim, mantendo-se, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aqui na palavra que você encontra a força para você guerrear, querido. É na palavra que você encontra a força para vencer todo o mal. Tá ruim também agora, não tem problema, vamos embora. Som. Orem no Espírito. Eita glória, eu quero pregar na voz. É assim que eu gosto. Amém? É desse jeito que nós vencemos a batalha, queridão. Nada para nossas vidas, tá entendendo? Não é reclamar, não é achar que ruim, é nós vamos para cima independente da circunstância. Amém? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que enquanto eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. O Evangelho de Deus, queridão, ele é baseado na armadura do nosso procedimento das nossas vidas. É da forma que nós agimos, é da forma que nós andamos, e absolutamente nada pode parar a gente. Quando nós decidimos nos blindar, nos revestir de toda a armadura de Deus, Satanás tem que bater em retirada. As margens celestiais, aonde você põe a planta do pé, ganha, não por causa de você, mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que foi atraída sobre a sua vida. A unção é derramada, a blindagem acontece sobre você, as trevas têm que bater em retirada. Quando alguém está possesso, queridão, fala, sai em nome de Jesus e acabou, porque a autoridade não está sobre você, mas sobre o nome de Jesus que está sobre a sua vida. Quando o problema bater na sua porta, lembre-se de uma coisa, querido: o que Deus quer fazer com isso? Quem eu vou atrair? Às vezes o problema bate na nossa porta com a finalidade de Deus provar o nosso coração, para ver se você vai abrir para que Ele entre e fala, Deus, em Ti posso todas as coisas, em Ti eu confiarei, em Ti entrego a minha vida. Ou falo, ai, mais um problema, sou um derrotado, ó vida, ó céus. O que temos que saber é que a atmosfera espiritual é sobrenatural e ela realmente existe. Então, como seres terrenos e também espirituais, precisamos nos mover no mundo espiritual, tendo a convicção de que estamos em guerra todos os dias. Que Satanás olhe para você e quando você desperta, ele possa olhar para você e dizer, não, de novo ele e ela acordou. Vai esmagar a gente, vai destruir as barreiras, vai quebrar os grilhões. Ele acordou? Não, ele vai pôr o joelho dele no chão de novo, e tudo que a gente armou para ele vai ser destruído. Nossas atitudes vai trazer essas atmosferas para a gente, e vai discernir para você qual lado você está caminhando. As suas atitudes, as suas ações, quem você está atraindo, se é anjos ou demônio, se é a presença do Espírito Santo, ou se você está convidando o Espírito Santo a sair da sua vida. Espírito Santo, eu vou fazer um negócio aqui agora, dá licença, porque ele não fica onde tem sujeira, querido.
ele se afasta, a Bíblia diz que a chama se apaga. Sem luta, queridão, não há vitória. Sem batalha, não há vitória. Decida hoje mesmo pegar sua armadura, se revestir dela, tomar o punho da sua espada e descer para a guerra todos os dias. Decida hoje mesmo você se revestir, olhar para sua esposa e falar: estamos juntos nessa batalha. Olhar para os seus filhos e falar assim: eu vou te preparar para essa batalha, soldadinho. E vencermos junto. Satanás não resiste à presença de Deus manifesta na sua vida. Quando você transforma as atmosferas, você vai pisar no mercado, alguém vai falar: ei você, o que você tem? Eu quero isso. Que você tem? Ora por mim. Eu preciso de ajuda, você pode me atender? Eu preciso de uma palavra, fala comigo. Atrai a atmosfera de Deus sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Se o louvor quiser subir. Queridão, nas atmosferas espirituais da sua vida, Deus disponibilizou dons. Não é só a visão aberta, é o dom de profetizar, é o dom de abrir a sua boca, é o dom de louvar. Busque com intensidade as coisas espirituais. Se você tem desejo de ver, ora, se for da vontade de Deus, você vai ver. Uma hora você vê. Demorei 3 anos orando. Clame a Deus pelos dons sobre a sua vida. Peça a Ele que desperte a sensibilidade espiritual sobre você, para que quando você entrar no ambiente, você sinta o que está acontecendo, e o Espírito Santo de Deus fale no seu interior a atmosfera que você está vivendo, o qual é o motivo da oração que você deve orar naquele momento, dentro do seu trabalho, expulsando toda inveja, todo engano. Às vezes você está dentro do seu trabalho e está sentindo aquele sentimento ruim, às vezes você está deprimido, e você ora para Deus: eu não aceito esse sentimento de depressão, de rejeição, de tristeza dentro de mim. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Daqui a pouco você vai ver uma pessoa falando assim: nossa, eu estava tão desanimado, mas agora eu estou ficando bem. Ou a pessoa vai abrir com você o que ela estava sentindo e você vai orar por ela. Decida ser um transformador de atmosfera, um guerreiro que vai manifestar a glória de Deus em Presidente Prudente. Alguém que vai manifestar a glória de Deus na sua célula, na escola. Jovens, vocês vão ser chamas nas escolas. Deus vai trazer revelações para vocês dos seus colegas de classe. Às vezes vão estar triste, deprimido, escondendo o sentimento dentro do coração, e o Espírito Santo vai revelar para você, e você vai ser ferramenta para salvar essa vida. Seja você um transformador de atmosferas espirituais, alguém que vai atrair a glória de Deus. Fecha seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor Jesus. Combater o mal. Você é um guerreiro, querido. Se revista da armadura. Declara as margens celestiais quem você é. Declara regiões celestiais quem você é. Nós repreendemos todo o mal sobre as nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal sobre as nossas vidas. A nossa casa servirá ao Senhor. O nosso lar servirá ao Senhor. O nosso cônjuge se dobrará na presença de Deus. Dá na mão minha glória, Pai amado, em nome de Jesus.
palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Queridão, agora pela fé, vocês vão me acompanhar aqui. Quem quiser, quem não quiser, fica à vontade, tá bom? Mas eu vou ler, você vai fazer junto comigo, fechou? Assim, mantendo-se firmes, cingindo-se o cinturão da verdade. Faz aí. Cinturão da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Recebe, queridão. Além disso, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, em nome de Jesus. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás vai ter que tremer diante de você, pois aqui você vai sair daqui na autoridade do Espírito Santo de Deus, para esmagar as trevas, destronar Satanás, não porque você pode, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Pai amado, toma as nossas vidas com Tua glória, que amanhã seja um dia de batalha, Senhor amado, mas em batalha que nós andamos triunfantes, Jesus, como nós vamos sempre andar por cima, porque nós entendemos, Pai. Despeça cada um em paz, Senhor amado, e desperta o discernimento espiritual sobre a Tua igreja, o discernimento de entender o que está se movendo ao seu redor. Que a Sua glória nos cubra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe. Tenha uma semana poderosa e com muita autoridade. E se for necessário, dá um de doido em casa. Bota o louvorzão lá, estende a mão e sai orando e marchando mesmo. Sai declarando que você não aceita mais o que está acontecendo na sua casa, que você não aceita mais as trevas dominando sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. E que Deus te revista de toda a autoridade, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe.